Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus les bendiga a todos ustedes. Estamos aqui uma vez mais para dar sequência a nosso podcast, falando sobre o Sermão del Monte. Hoje Jesus ele habla sobre a oração. Ele nos orienta como devemos orar. E ele diz assim: quando ustedes orem, não sejam como os hipócritas, porque a ellos les gusta poner-se em pé e orar em las sinagogas e em las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Em verdade lhes digo que já han recebido sua recompensa. Pero tu, quando ores, entra em tu aposento, e quando hayas cerrado a porta, ora a tu Padre, que está em secreto. E tu Padre que em lo secreto te vê, te recompensará. Al orar, não usem repetições sem sentido, como os gentiles, porque se imaginam que serão ouídos por sua palabreria. Portanto, não se hagam semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necessitam antes que ustedes se lo pidam. Veja como Jesus, meu amigo e minha amiga, ele nos ensina a falar com Deus. Primeira coisa, que nós não temos que fazer nossas orações para ser escutados por nadie. E isso eu creio que você já passou por essa experiência, que você de pronto vá a uma reunião, a uma igreja, a uma reunião de oração, e de pronto aí aquelas pessoas que oram muito alto e que chamam a atenção de todos os demais com suas orações. Você já escutou isso? Que hasta chega a ser incômodo. Bem, Jesus diz que essas pessoas já receberam a recompensa. Por quê? Porque elas querem fazer algo para que os demais las escutem. Elas não estão querendo falar com Deus, elas estão querendo que outros escutem sua maneira de orar. Na verdade, elas querem ser alabadas, elas querem que os demais digam que bonita a sua oração, como que você ora bonito, como você ora com fé. Ou seja, na verdade, a pessoa não está orando para Deus, ela está orando para que os demais las escutem. E Jesus diz que não deve ser assim. Por isso que quando nós vamos a orar, Jesus ensinou: entre em tu aposento. Por que ele mandou entrar em el aposento? Porque oração, meu amigo e minha amiga, significa intimidade com Deus. É uma relação com Deus, é um relacionamento com Deus. Talvez você diga, pero bispo, e a igreja? Nós não temos que orar na igreja ou ir à igreja? É evidente. Mas Jesus aqui se está referindo a orações particulares, a orações personais, não a oração que se hace na igreja, porque a oração que hacemos na igreja é uma oração onde todos estamos reunidos, todos estamos falando com Deus juntos, em uma mesma fé, em um mesmo espírito. Evidentemente que não deve haver isso de que alguém grite, ore mais alto que a outra para poder aparecer, ou seja, há momentos da reunião que nós vamos fazer um clamor. Então, no clamor, sim, todos levantamos a voz para clamar, todos a uma só voz. Mas quando estamos fazendo uma oração particular, quando nós vamos orar de forma particular, então Jesus ensina que devemos entrar em nosso aposento, ou seja, para que haja intimidade. Porque aí, quando estamos nós e Deus nada mais, então aí não há falsidade, porque nesse momento que você está solo, você solo vai estar com Deus. Então, se você quer fazer uma oração bonita, para quem será? Quem vai escutar? Nadie. Então, quando eu entro em meus aposentos, então eu vou ser o mais sincero possível, porque aí nesse momento, solo eu e Deus, Deus e eu. É como a relação de um matrimônio. Não, você vê que a intimidade de um matrimônio, eles entram dentro do quarto e aí eles têm sua intimidade, que é uma coisa privada, é uma coisa só entre eles os dois. A oração, meu amigo e minha amiga, é uma comunhão com Deus. Por isso devemos fazê-lo
a solas com Ele, aqueles momentos que passamos a solas com Ele. Vou repetir, é verdade que quando esteve na igreja, nossa oração é comunitária, somos vários. Não, Jesus digo, onde dois estivessem reunidos em seu nome, aí Ele se haria presente. Se 2 ou 3 pedirem qualquer coisa, será hecho. Ou seja, Jesus ensinou isso. Mas quando Ele está falando da oração em el templo, a oração em la igreja, a oração de concordância. Mas a oração privada, Ele ensina, entra em tu aposento, e quando hayas cerrado a porta, ora a tu Padre, que está em secreto, que vê em lo secreto, e Ele te recompensará. Então, aí, nesse momento que você está a solas com Deus, que você começa a derramar sua alma para Ele, quando você mostra toda a sua sinceridade para Deus, e você não necessita falar com Ele com palavras bonitas. Às vezes as pessoas dizem, é que eu não sei orar, é que eu não sei como dirigir-me a Deus. Bueno, a oração é uma plática com Deus. Nós estamos platicando. Então, assim como você, por exemplo, tem um amigo, uma amiga, uma pessoa que é mais cercana, e com essa pessoa você se abre, não? Quizás, eu creio que todas as pessoas tenham essa pessoa mais cercana, que quando você está a solas com essa pessoa, você se sente assim a gosto para poder falar todo. Você habla de suas debilidades, você habla de suas frustrações, você habla de suas vitórias, você habla de suas conquistas, você habla também de seus tropeços, você habla coisas que lhe dá esta vergonha, mas com essa pessoa você tem tanta confiança que você lhe disse, você deve ter essa pessoa. Ora, imagine-se com Deus. Quando nós entramos em nosso aposento e cerramos a porta, aí não tem que esconder-se nada. Você tem que falar com Deus, sobretudo, como quem habla com um amigo íntimo. E você habla com Ele, assim como eu estou falando com você. Você habla com Ele, você se dirige a Ele, e sempre que você comece a orar, você sempre diga assim, Deus meu, em el nome do Senhor Jesus. Se a nossa oração sempre empeçamos, Édia, em el nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque só Jesus é esse vínculo entre nós e o Padre. Jesus é esse puente. Jesus é o único mediador. Por isso que eu não tenho que recorrer a um santo, eu não tenho que recorrer a um ídolo, eu não tenho que recorrer a um homem, a um pastor, a um obispo, a um sacerdote. Eu não necessito. Eu entro aí, em me aposento, em meu lugar secreto, em meu quarto de guerra, e você aí habla com Deus. Aí você expressa para Ele todo o seu coração, todo o que você está sentindo, todo o que você está vivendo, todo o que você está pensando, todo o que você está passando. Você se pode sincerar com Deus. Por isso que Ele manda entrar nesse aposento. Para quê? Para que você hable a gosto. Para que você não tenha que usar médias palavras. Não lo hagas. Deus lhe conhece. Ele sabe todo sobre você. Ele sabe de suas fragilidades, Ele sabe de seus pecados, Ele sabe de suas necessidades, Ele sabe de seus desejos, Ele sabe tudo. Mas Ele quer que você se lo diga. Porque quando você está orando, você está mostrando dependência de Deus. Por isso oramos. A oração é uma dependência de Deus. É quando eu mostro humildade, eu reconozco que eu necessito. O grande problema do arrogante, do orgulhoso, é que ele nunca quer pedir ajuda, e muito menos a Deus. Então, essa pessoa nunca vai a receber nada. Mas quando esteja humilde de coração, você vá à sua habitação e, se você pode, você aí dobra a sua rodilha e você lhe abre a alma. Uma vez uma pessoa me perguntou, bispo, eu vi o que você disse essa palavra, rasgue seu coração, mas como que eu vou rasgar meu coração? Você rasga o coração exatamente quando você coloca para fora tudo o que você traz adentro. E Deus está aí, listo para escutar suas alegrias, suas conquistas,
sua felicidade, mas Ele também vai escutar seu dolor, seus fracassos, suas decepções, as lutas que você está enfrentando, talvez as dúvidas que você tenha, talvez inquietudes que você traiga, hasta de pronto seus medos, e você pode falar todo para Ele. Aí, nesse lugar secreto, em um lugar que você separa para ser isso. E que melhor lugar que seu aposento. Ojalá todas as pessoas tuvieram um quarto solo de oração, não que você entra aí solo para poder falar com Deus e nada Ele vai molestar. Mas às vezes não é possível. Então, você aí em seu aposento. E se não há esse aposento, bispo, que em minha casa vivimos vários, eu estou em meu quarto, eu tenho vários irmãos e sempre estão aí no quarto, e como eu vou falar com Deus em secreto, porque toda hora entram, o bispo, e eu como vou fazê-lo se meu marido não é incrédulo, minha esposa, então se me cuesta um pouco, como hago? Entra ao banho, haga del banho esse lugar secreto, esse aposento, donde aí você entra, você cerra a porta e você começa a falar com Deus. Você vai derramar sua alma. E eu lhe digo, esses são os melhores momentos, quando você está solo. Porque aí você não vai esconder nada, você vai a desnudar-se, chamemos-lo assim, ante Deus. Você vai colocar afuera tudo o que você pensa, tudo o que está dentro de você. E por isso Jesus diz, e ao orar, não usem repetições sem sentido. Há muita gente que elas querem repetir, não? Aquelas orações repetidas. Essas orações não funcionam. Nós todos já escutamos pessoas, não, que me mandaram rezar não sei quantos Padre Nuestros, não sei quantas orações de tal parte. Isso não funciona. Há gente que agarra um papelito, lhe dando um papelito, não? E diz, ó, haga essa oração 7 vezes. Isso não funciona. Honestamente, isso não funciona. Deus não quer que nós outros hagamos repetições vanas. Ele quer que quando oremos, hablemos do que está em nosso coração. E se você está enojado, você diga para Ele, ó Deus, eu estou muito enojado por essa situação, por essa. Se você está preocupado, você lhe disse, Senhor, eu estou preocupado, porque eu não sei como fazer tal coisa, ajuda-me. Mas se você está feliz, você disse, ó Deus, graças eu te dou, porque tu me has salvado, tu me has socorrido, tu me has livrado deste problema. Ou seja, é essa oração que chega a Deus, a oração sincera, não oração, repetições sem sentido. Aí ele disse, como os gentiles, ou seja, os incrédulos, porque eles se imaginam que serão ouídos por suas repetições. Eles pensam que se vão repetir muitas vezes a mesma coisa, que Deus les vai escutar, e não é certo, não hará. Não é assim que funciona. E ele termina dizendo, portanto, não se hagam semelhante a eles, porque su Padre sabe o que ustedes necessitam antes que ustedes se lo pidam. Ele já sabe, mas ele quer que você lo haga, ele quer que você ore, ele quer que você pida. Por isso ele diz, pedid e se os dará. Ele nos ensina a pedir, porque isso prueba ou demonstra dependência de Deus. Ok? Então, quando ore, você queira orar, entra em um lugar solito, você e Deus. Você pode orar com sua esposa, claro, com seu marido, evidente, seus filhos. Vamos orar juntos, vamos pedir a Deus, a família, excelente. É a oração grupal, está perfeito. A oração na igreja, perfeito. Pero hay aquela oração que você nunca pode cambiar, que é a oração de comunhão com Deus, a oração de intimidade com Deus. Esta não há marido, não há mulher, não há filho, não há família, não há amigos, não. Esta eu tenho que fazê-la eu e Deus, eu e Ele, nada mais. Então, eu busco um lugar, vou repetir, se de pronto você não tem um lugar aí onde você pode estar a solas com Deus tranquilamente, vá ao banho, entra no banho e aí você vai falar com Deus. E seu Padre, que todo lo vê, com certeza ele vai recompensar. Ok? Chegando ao final, pero nós outros regressaremos para falar mais sobre este Sermão del Monte. Siga acompanhando-nos. Se você não está inscrito ao canal, suscríba-se para que assim você receba notificações e você assim também pueda
estar aí acompanhando estas orientações. Também você deve compartilhar com seus amigos, familiares, para que assim mais pessoas possam escutar e aprender, porque assim nós vamos formar realmente pessoas com o caráter como Jesus nos está ensinando. Ok? Saludos. Deus bendiga a todos.